Nós somos humanos. O que significa isto? Somos o humus da Terra, deste planeta. Aqui estamos para colocar ordem, para poder estabelecer uma organização tal que possa reverter em harmonia, para nós poder conviver e viver aqui. Significa, o humano é aquele que precisa administrar com ordem essa estrutura já existente com ordem, a fim de que ele possa aprimorar. Para isto é indispensável saber. Então nós temos um ser cuja função é saber como administrar este lugar para dar ordem e para bem viver. Não se trata de estudar o autor fulano ou cicrano. Se trata simplesmente de estabelecer os primeiros princípios evidentes para a mente humana, a fim de que ele possa saber, saborear em base à constituição do seu ser, aquilo que é adequado para ele construir como saber que sirva para ele viver. Então, quando nós falamos de filosofia elementar, o que nós queremos elucidar? Elucidar qual é o constituinte do nosso ser, para descobrir se nós temos ou não capacidade e possibilidade de saber como administrar a existência de um modo correto para viver sem precisar adoecer. Construir um saber que seja funcional para mim existir sem precisar me alterar. Este saber tem que respeitar a constituição do nosso próprio ser. Quando nós falamos o termo ser, nós entendemos o código base que está por trás de tudo. É aquele elemento primário que sustenta tudo. Por isso, quando queremos definir o que é ser, temos que dizer é a substância da realidade toda. Por que substância? Porque está sustenta tudo. Aquilo que antes dele não há nada. Que ele é o primeiro elemento em base ao qual se constitui tudo o resto. Então, quando nós falamos de ser humano, porque ser vem antes de humano, ser vem antes de dever, ser vem antes de ser doente ou ser sadio. O ser é o ponto de convergência de que dá a unidade universal para toda a multiplicidade do universo. Ele é o código que dá início ao pensar, que dá início ao agir. Então nós somos um ser que podemos saber e podemos agir. Quando nós examinamos a constituição do nosso ser, aí nós descobrimos que nós aparecemos com um determinado modo de ser. Este modo de ser que se denomina humano é a forma que especifica o que se chama natureza, o que se chama essência. A essência dá a forma da constituição de cada ente aqui existente, que o diferencia de todos os outros. Quais são os elementos que constituem esta essência? Porque aqui nós temos o nosso modo de ser, a forma de existir, que é especificamente nossa, que se diferencia de qualquer outro ser neste contexto da Terra, do macaco, das aves, etc., não é? E essa característica nossa é uma tipologia de inteligência que pertence somente a nós. E juntamente com essa inteligência está unida uma vontade. Então, estes elementos, porque o que nos dá a identidade humana
não é a forma do nosso corpo, não é somente a estrutura do nosso corpo. Isto é a primeira palavra da inteligência do que é humano. O corpo é palavra da inteligência humana. O corpo é a expressão, é o vocábulo usado pela inteligência humana para determinar uma frase, vamos dizer, que precisa ser construída na história. Cada um tem um percurso a realizar durante a existência para construir aquilo que o torna pessoa, aquilo que lhe dá uma identidade de valor real para ele existir com sentido na vida. Esse elemento, então nós temos de um lado o ser, que é o ato, do outro lado a essência, que é a forma do nosso ser, que é o modo do nosso ser, que é aquele que nos diferencia dos outros, e dali deriva a nossa inteligência, a nossa vontade, da qual nós podemos nos servir para saber como colocar a ordem e enriquecer este planeta aqui onde nós existimos. Isto é o que nos caracteriza como humanos. Então, de um lado nós temos a essência, a inteligência e a vontade. Agora começa a surgir um problema. Qual é o primeiro livro onde a essência humana escreve a verdade? Porque da inteligência nasce a verdade. Da vontade nasce o comportamento, o procedimento. A essência nos dá a identidade generalizada da qual todos nós indivíduos fazemos parte, e cada um depois tem uma identidade própria com um quântico de inteligência que pertence somente a ele. E esse quântico de inteligência é diversificada de um indivíduo no outro. Tem indivíduos que têm um dote muito mais rico do que outros, mas todos pertencem à mesma espécie, todos estão inseridos dentro da mesma essência, todos têm a mesma natureza. A essência dá a constituição, a natureza vai definir o modo de ação, o modo de agir. Isso é que diferencia a essência de natureza. Agora, nosso intelecto é o intelecto que lê a forma da nossa essência. O intelecto lê e escreve no livro, que é o corpo, tudo aquilo que ele sabe da nossa essência, daquilo que nós podemos também usar o termo alma, princípio formal inteligente. A alma é um princípio que se move com inteligência. Só que a inteligência é o reflexo que descreve o mover-se da alma. Fazer este tipo de trabalho é como que se a inteligência fosse o espelho e a alma fosse a figura, a imagem. A alma é a imagem, a inteligência é espelho. Mas é espelho da imagem da vida, da imagem da alma. Não é idêntico àquilo que nós denominamos consciência. A consciência nasce do fato do consaber, saber junto com a inteligência do ser, junto com a inteligência da essência. Só que a consciência é uma parte que se reflete daquilo que a inteligência descreve. E tudo que a inteligência não percebe, não lê, não vê, a inteligência escreve no corpo. O corpo é o livro onde a inteligência dá o seu depoimento. É ali onde relata tudo aquilo que não teve acesso à consciência, para que a consciência aprenda a ler todas as linguagens do corpo para construir um saber que seja adequado para ele viver. Então, aquela parte que não se espelha na consciência, que é um espelho secundário, derivado da inteligência e parcial, não integral. Então, tudo aquilo, por exemplo, uma doença,
é o modo como a inteligência escreve no corpo uma reclamação por causa de um erro de consciência. Um sonho é um modo como a inteligência dá um depoimento daquilo que a consciência não compreendeu. Uma mímica expressa pelo corpo, muitas vezes que não tem a harmonia, é um modo da inteligência relatar, mediante a mímica do corpo, uma realidade que a consciência ainda não compreendeu. Por isso, o problema para ter uma consciência que construa um conhecimento verdadeiro, eu primeiro preciso me apoiar na inteligência que reflete a identidade do meu ser ou da minha essência. Tenho que ajustar a consciência, tenho que corrigir fórmulas de pensar que eu assimilei e memorizei e me convenci do valor e que não são úteis e adequados para manter a minha saúde, que não são apropriados para mim construir o meu valor pessoal, porque muitas vezes eu sou clonado segundo a influência do social e perdi o contato da minha consciência com as informações que surgem da minha inteligência. Eu posso ter perdido a possibilidade de saber ler como são constituídos os meus instintos, como é o modo de me alimentar que é condizente à exigência do meu organismo, qual é o tipo de sexo que eu posso viver que é apropriado para mim me desenvolver. Eu posso ter perdido a consciência por ter construído uma consciência segundo o modelo social onde eu nasci e eu cresci, segundo a influência da consciência daqueles que me educaram e que não se conheciam para dar a educação que respeite a identidade da natureza, a identidade da consciência. Este é o problema fundamental que para o filósofo importa, porque o filósofo vai dizer o que é e como é o homem. E o psicólogo vai dizer, olha, o modo de se conduzir conscientemente precisa ser aprendido da evidência da inteligência do nosso ser, e não apenas da evidência das exigências do contexto onde eu cresci e eu nasci. Porque eu posso ser desvirtuado na minha identidade e querer administrar por convicções memorizadas e não justificadas um modo que é impróprio, inadequado para mim viver. O que se preocupa a inteligência? A inteligência se preocupa em discernir sempre o que é próprio e o que é impróprio, para poder corrigir. Por exemplo, se eu me alimentar de uma maionese estragada, porque eu não percebi, não tomei consciência, logo que cai no estômago, a inteligência diz, isto é impróprio para esse organismo que eu construí. Você deve se corrigir para não errar, você não sabe degustar a forma exata do alimento que serve para ti viver. Esta é a linguagem da inteligência da vida humana. É isto que nos faz ser um humano. O humano é uma tipologia de inteligência que dá a nossa forma específica e que distingue de todas as outras formas. E essa inteligência tem a função de organizar a própria vida e o próprio corpo com exatidão para não sofrer e não adoecer. E por extensão do corpo, o ambiente onde vive, para ele poder se mover com ordem e para que possa se nutrir de um modo adequado, sem ofender a raiz do nosso ser, a essência, aquilo que nós denominamos natureza. Então, destes elementos, o que nasce? Nasce, de um lado, o modo como nós podemos conhecer, que é aquele que a consciência tem que aprender a ler tudo que o corpo escreve, porque ali está o depoimento da inteligência. E, em segundo momento, precisa elaborar uma ciência para organizar o mundo como casa onde eu tenho que morar.
para não ofender a ordem já existente no mundo e colocar o mundo segundo a ordem do meu organismo. Porque o meu organismo nasceu aqui, já dentro de um útero, que é uma ordem pré-existente e que eu tenho que respeitar para poder depois, por projeção e extensão, organizar o mundo, fertilizar o mundo, humus. Eu sou humano, humus, tenho que fertilizar a terra para que ela produza tudo o que é adequado para mim poder viver com saúde e dignidade. Fazer do mundo a casa onde mora o nosso corpo, a nossa existência. Então nós temos que, de um lado, por que nós temos que fazer isso? Porque nós somos os inteligentes desse universo. Porque nós temos uma essência que nos deu inteligência para fazer a ciência que serve para esse universo, para esta vida. Nós temos uma inteligência e uma vontade que pode decidir os atos e as ações que são adequadas para nos construir bem e para viver bem aqui. Então, da nossa essência deriva inteligência e vontade. Da inteligência nasce a ciência e da vontade nasce a ética, a moral, o comportamento, o modo como eu tenho que decidir para administrar a vida sem ofender. Creio que estes são os primeiros minutos que eu tinha que fazer uma exposição para dar uma ideia dessa primeira parte, o fundamento científico. Nós hoje estamos numa situação onde a ciência se diz que é científico, mas não se sabe se aquilo é verdadeiro ou não, porque se confunde opinião, que é projeção de consciência, que não compreende a inteligência e que opina em base ao que eu acho e não ao que eu sei. Inteligência é sabedoria, é saber conforme a informação do ser. E por isso a verdade tem que ter como fundamento a constituição da nossa identidade humana, como nós somos, e não como nós fomos clonados, como nós fomos plagiados, como nós fomos adaptados a uma sociedade que vive numa situação de extrema dificuldade de administrar a existência sem ofendê-la. O primeiro elemento é esse. Se nós não corrigirmos a nossa consciência degrada a nossa vida, degrada o ambiente, degrada o planeta e vai resultar numa eliminação da nossa existência toda. Nós somos os responsáveis, nós os humanos, porque se nós não desenvolvermos um conhecimento verdadeiro, verdadeiro significa que seja útil à vida, que seja funcional à vida, que seja adequado para construir bem a vida, para que cada um construa o projeto da sua existência. Cada um é um projeto da inteligência da vida humana. Cada ser humano é um projeto dessa inteligência. E ele tem a missão de construir este valor. Ele tem a tarefa de se conhecer para poder agir em conformidade com a exigência de seu ser, para que não se desvirtue e não altere o endereço que lhe dá a realização pessoal, a construção da sua pessoa. Ser pessoa é uma exigência metafísica. Ser mãe ou ser pai é um fato transitório que pode ser escolhido ou não. Nós temos, junto com a vontade, a liberdade de selecionar aquilo que é apropriado para poder construir o projeto da nossa identidade pessoal. Nós temos esse tipo de liberdade. Porém, a liberdade também pode ter o sentido negativo. Eu posso decidir por anular esta existência. Infelizmente, sou o único nesse planeta que tenho essa possibilidade. Mas essa possibilidade é extremamente negativa e é o máximo de agressão contra a própria vida, que o indivíduo pode inventar e realizar por frustração pessoal, por não realização e construção da própria pessoa. Bem, como exposição inicial eu pararia aqui, porque agora se existem perguntas, depois eu complemento com outras.
Professor, a respeito desse fundamento científico, tendo em vista que a nossa ciência é baseada no racionalismo, esse racionalismo ele tem a razão como instrumento que estrutura esse saber, ou o racionalismo é só opinião também? Depende em que se apoia a razão. A razão elabora o juízo. A razão combina os juízos entre si, liga os conceitos entre si, concatena os juízos entre si, elaborando o que se chama lógica. Isto é um instrumento da nossa inteligência. Mas como a razão, ao elaborar estas deduções ou estas induções, estas análises ou estas sínteses, ela se apoia numa consciência que não é exata, ela constrói uma lógica alienada da nossa inteligência. E neste caso, nós não fazemos uma ciência verdadeira, mas nós fazemos uma racionalidade de opiniões, de possibilidades que em algumas pessoas, como lampejo, de repente nasce uma intuição que dê a sustentação a certos elementos que ele propõe com lógica e coerência. A razão é o instrumento da coerência, da lógica. Se fundamentado na inteligência e a consciência é exata segundo a informação da inteligência, faz ciência. Nós não podemos fundamentar a ciência no achômetro, eu acho, mas é naquilo que eu vejo e sei, e estou certo, porque parti da evidência. O critério primeiro da ciência é a evidência. A evidência que pode passar pelos sentidos externos e pode também ser constatada pela visão interior da inteligência. Porque, querendo ou não, cada ação nossa toca a realidade do outro. E a inteligência lê a variação da realidade e dá o depoimento. Mas a consciência fixa em convicções, em crenças, em memórias do passado, faz a interpretação não segundo a informação da inteligência, e segundo a projeção de um passado que não é mais funcional para resolver o presente. Este é o risco de erro que nós corremos por uma consciência que está alienada da compreensão da informação da inteligência que nasce da nossa essência, da nossa alma. Alma ensiôntico, se quiserem, self, como alguns usaram, tem o mesmo sentido. Ou essência, ou natureza, tem o mesmo sentido. Professor, como não permitir que a minha consciência influencie a consciência dos meus filhos? O único caminho que nós podemos seguir é aquele que o educador precisa ajustar a consciência à integridade funcional do próprio organismo. Este é o primeiro elemento, porque se há um ponto que está desequilibrado, seja de ordem emocional, onde não há a coincidência entre sentimento, emoção e razão, necessariamente nós tendemos a projetar sobre os dependentes afetivos a situação que falta de harmonia em nós próprios. De certa forma, para dizer de um modo muito simples, cada indivíduo projeta no outro a medida do saber que ele adquiriu de si mesmo. Ele não tem outro caminho a não ser aquele de ajustar a consciência a tudo aquilo que o próprio ser lhe dá como informação. Isto é, o centro de gravidade é sempre a pessoa que tem ascendência sobre o outro. Tem ascendência porque o outro confia, o outro se ligou afetivamente. O outro deu o coração, mas ele não entende as razões que servem para ele viver em forma adequada para ele viver, para ele administrar a existência. Ele está na dependência daquela pessoa que tem ascendência e tem a maior influência sobre ele.
Cada um projeta sobre o outro aquilo que construiu como deficiência em si próprio. Como síntese, não é? Professor, se a nossa consciência ela é construída, ela é criada em base a essas relações todas que a gente vive na nossa história, sociedade, como, assim, para os jovens, no dia a dia, no nosso cotidiano, tornar essa consciência mais exata, das pequenas às grandes coisas que a gente quer realizar e que a gente pode realizar? Sim. É um trabalho de higiene mental. Higiene mental significa saber não só de qual é a comida certa para me alimentar corretamente, mas também saber de que imagens eu posso me nutrir. Porque nós nos tornamos segundo as imagens das quais nos nutrimos. Se nós nos nutrimos de imagens de conflitos, nós vamos assimilar os conflitos. A não ser que nós temos a capacidade já de discernir, vendo o que é apropriado, o que é impróprio para poder construir o nosso bem-estar, a nossa existência sem prejudicá-la, sem ofendê-la, sem distorcê-la. Porque a nossa sociedade oferece uma enormidade de provocações para nós sermos sempre envolvidos. É como uma teia de aranha que nos quer envolver continuamente dentro dos seus valores, dentro das suas imposições, dentro das suas propostas, da sua propaganda, das suas novelas, etc. Então nós estamos cercados e nós temos que desenvolver um cuidado de consciência para perceber como reage o nosso sentimento, como reage a nossa emoção, que tipo de sonhos provoca aquele filme que eu assisti, que tipo de emoção que ele causa em mim, ele me desencadeia o medo, o mal-estar, etc. A higiene mental significa ajustar a consciência primeiro, integralmente a todas as reclamações minuciosas que o corpo faz. Eu não estou bem, eu estou tenso, eu não me sinto bem, desencadeou um medo, eu não sei justificar, mas isso, porque eu me nutri de forma imprópria. Eu preciso dar atenção a isso, porque filosofia é uma palavra que vem do grego. Philos diz que é amigo, do verbo philein, significa amar. O sofia, no latim, foi dito sapiência, nós dizemos sabedoria. Sapiência significa saber a ação do ser assim como ela é. Então, amar e saber a ação do nosso ser tal como ele é, e não como os outros nos induzem a fazer. A filosofia é isso, é amar a identidade do nosso ser para refletir em coincidência com ele, para que nós possamos saber como proceder sem nos prejudicar e sem nos ofender. Existe alguma verdade absoluta ou a verdade sempre depende de cada indivíduo? A verdade que centra o valor único para nós é o humano. Agora, se nós nos fixamos em ideias que reputamos absolutas, únicas, que sejam verdadeiras, porque nós estamos fixados nela, memorizamos ela como o valor máximo para nós, mas não sabemos justificar de como adquirimos, não tivemos a evidência inicial do valor daquela ideia. Isso se denomina ideologia, mas não se denomina ciência. Porque a ideologia constrói uma concatenação de ideias que depois se adere por afeto por primazia, se dá valor àquilo, mas não se tem a evidência de que aquilo tenha utilidade e valor para construir a vida em sanidade, em integridade. Construir o projeto que vai me dar a realização da minha existência. Eu não tenho, mas aí eu sacrifico a vida. Eu fico um guerreiro.
eu vou combater a sociedade, eu vou contrariar. Naquele que se opõe à sociedade e não desenvolve a inteligência de saber como se construir numa sociedade complexa, esse indivíduo tem uma moral muito mais severa do que aquele que cumpre as leis da sociedade. Por causa que ela é tão violenta e tão absolutista que ele prefere morrer do que trocar de ideia. E a ideia deve estar em função da essência, em função da existência, em função da vida, para construir bem a vida. Enquanto ela está nesta situação, a ideia vale. Quando ela perdeu o valor de aplicação dessa fórmula, ela não precisa ser abandonada, construir outras. Quando eu era pequeno, no caso, depois nós vamos ver na moral, mas é interessante adiantar este detalhe, quando pequenos, a moral que nós aprendemos é do modo como os outros pensaram, do grupo onde nós existíamos. E nós achávamos certo ou errado aquilo que eles aprovavam ou aquilo que eles reprovavam. Nós aprendemos assim. Aí nós crescemos e nós buscamos sempre buscar a aprovação dos outros para ver se estamos certos ou não. Podemos ouvir a opinião, mas temos que depois verificar através da função orgânica, do bem-estar e da realização pessoal, se aquilo ainda é funcional e adequado para mim crescer. Porque quando pequeno servia aquela moral que me ensinaram, porque lá eu tinha que conviver com os outros. Se eu não me adaptasse, eu não sabia me defender, eu não sabia o que fazer. Eu tinha que responder segundo a exigência do outro para ter um leito para dormir, para ter uma veste para me proteger do frio, para ter um ambiente onde morar. Fui coagido a uma adaptação. Porque se eu não me adaptasse, e foi adaptado a quê? Ao uso de 2 sentidos, a vista e o ouvido. A vista e o ouvido. Não foi de tudo que o organismo pode informar. A nossa ciência hoje, tecnológica, 85% é baseado na visão, 11% na audição. Nós não sabemos usar a degustação, o odor, não sabemos usar o tato, não sabemos usar as variações dos nossos órgãos internos, estômago, pulmão, coração, etc., que todas são linguagens da nossa inteligência. E aí então nós formalizamos uma ciência do mundo externo. E do mundo externo evoluímos, mas agora não sabemos administrar a vida nesse arsenal construído que já está criando uma situação de dificuldade de sobrevivência aqui. Temos que resgatar a inteligência da vida, a inteligência da essência humana, a inteligência da natureza, para poder ajustar a consciência a ela e depois construir a vida numa forma segundo aquilo que a intuição dessa inteligência escreve em corpo todo. Porque hoje nós, para decifrar um vinho bom, não precisamos de um enólogo que desenvolveu a degustação. Na Itália tem o degustador do cafezinho para verificar de que modo foi torrado os grãos. E assim por diante. Eu tinha um amigo meu que trabalhando com os doentes, ele não precisava de muita explicação. Ele se aproximava do doente e pelo odor dizia, esse tem tal doença. Aprendeu a formar uma ciência através da evidência de outros canais. Que nós, por educação, quando queríamos pegar a fotografia de alguém e colocávamos o dedo em cima, a mãe já repreendia, diz, mas você não tem olhos, precisa andar borrando com os dedos, já censura. Ou senão, quando nós não fazíamos exatamente como, mas você não tem ouvido, é surdo. Então nós fomos estimulados ao uso de alguns órgãos com obnubilação, do escurecimento de outros instrumentos de informação. Nós, sendo uma projeção de uma inteligência, e com isso temos um corpo, nós temos que, na filosofia, partir do que? Da evidência daquilo que o corpo apresenta, para poder, depois da análise disto, chegar à causa oculta,
ao elemento que se esconde por trás, porque nós somos intimidade. Cada coisa tem também um fenômeno que aparece, uma intimidade explicativa, uma motivação. Assim também nós temos que proceder. Então, o que acontece hoje? Com a globalização, partindo do fato da globalização, o que nós constatamos? Nós constatamos um fato evidente que cada cultura trouxe um certo costume, uma certa forma de viver, uma certa forma de administrar a sociedade e a existência que é diversificado de uma cultura na outra. Por exemplo, os índios vivem mais nus. Os talibãs vestem de um modo a mulher que ela tem que se esconder totalmente e não pode nem ser vista em seus lábios, porque acha que ela é provocante. E assim nós poderíamos aproximar inúmeras coisas que a globalização trouxe e colocou de confronto. Agora, a pergunta que resta saber para o filósofo é a seguinte: qual é a certa? Se cada uma se apresenta como valor absoluto e cada uma apresenta criando conflitos em nome do mesmo Deus. Admitem um único Deus, mas o Deus de uns que tem que fazer guerra contra o dos outros, porque o do outro acha que está errado. São opiniões que se agregaram pela globalização e que nós precisamos de uma mente esclarecida pela identidade do humano para poder construir um saber e reorganizar uma sociedade para conviver. Mas nós não podemos fazer isto socialmente. Nós temos que fazer a provocação individualmente para nascer outro tipo de consciência em cada um, para poder decifrar o que é propriamente do humano e o que não é apropriado ao humano. O ponto de convergência para estabelecer um diálogo de muçulmanos com cristãos, de budistas, com qualquer outro tipo de crença e religião, porque o que adianta, se nós vamos querer absolutizar uma ideia e dizer que aquela é a única verdadeira, e querer apoiar o nosso diálogo em base de um determinado indivíduo que foi civilizado de um modo e outro do outro, nós não vamos chegar a nenhuma organização. As opiniões vão ser conflitivas, vão continuar alimentando as guerras, vão continuar nutrindo as doenças, vão continuar a forçar a dar prioridade aos decadentes e não construir os inteligentes, vão sempre fazer isto. O ponto de relação e de convergência para um diálogo é a compreensão do qual é a essência humana, qual é o homem em sua dimensão filosófica. Só esta pode dar o critério para organizar uma sociedade diferente. Nós não temos que combater essa sociedade, nós temos que aprimorar a inteligência para saber como nos resolver nesta sociedade, como construir a nossa identidade, apesar dos contratempos desta sociedade. É isto que o jovem hoje precisa começar a abrir os olhos para fazer em si próprio. Porque o jovem ainda tem condições. Os idosos, que se prenderam a certas memórias do passado, querem sempre recuperar em vingança os erros que já se cometeram, em condenações e punições, e nunca em ver que é possível construir um futuro melhor do que esse que nós estamos vivendo. Isso eu queria acrescentar, porque isso está um pouco na introdução, para dizer, o diálogo só é possível se os dialogantes, o emissor e o receptor, têm um ponto de convergência comum. Tu entendes o que é o humano? Eu também entendo, então vamos salvar o humano. Não vamos salvar a ideia que temos de Deus. Não vamos salvar o modelo da civilização que eu aprendi. Vamos deixar de lado e vamos construir o humano para que o humano possa viver aqui como a riqueza que administra essa terra, porque é o humus, e fazer dessa terra a morada digna para nós viver com dignidade.